Você já deve ter ouvido falar de inteligência emocional. Inclusive, alguns teóricos colocam a inteligência emocional junto daqueles outros tipos de inteligências múltiplas. Nós abordaremos ela nesse curso de modo separado, pois o bom desenvolvimento da inteligência emocional propicia, consequentemente, o bom desempenho dos outros tipos de inteligência, e é justamente isso que queremos. Queremos que você encontre e domine aquilo que você tem de melhor. Além disso, a inteligência emocional ou a escassez dela é um fator que pode ser muito decisivo no que diz respeito à qualidade dos seus relacionamentos, nos mais diversos ambientes da sua vida. Você não precisa ser um psicólogo ou um psiquiatra para poder perceber que um dia estressante no trabalho pode fazer você chegar em casa mal-humorado, consequentemente tratar alguém da sua família mal, sem que essa pessoa nem tenha culpa. Ou ainda, você já deve ter conhecido alguém que foi, por exemplo, até o final de um curso técnico ou até o final da graduação, mas não exerce essa profissão por não gostar daquilo que estudou para ser. Você sabia que a inteligência emocional também nos auxilia a conhecer melhor os nossos talentos, para poder explorar todo o nosso potencial? Imagino que você deve estar curioso para aprender um pouco mais sobre isso, então vamos lá. A nível de conceito, nós podemos entender a inteligência emocional de forma bastante resumida como a capacidade de reconhecer e avaliar os nossos próprios sentimentos e também os sentimentos dos outros, o que faz com que a gente consiga lidar com eles. Em outras palavras, seria dizer que a inteligência emocional é a capacidade de gerir bem as nossas emoções. Eu quero que você faça agora uma autoavaliação. Você acha que você consegue administrar bem suas emoções? Administrar elas da melhor maneira possível? Você lida com as suas emoções da forma que você gostaria? Uma pesquisa americana revelou que nós temos 27 tipos diferentes de emoções. É um número um pouco maior do que você imaginava, não é? Aliás, você consegue descrever exatamente cada emoção que você está sentindo? Para os estudiosos, a inteligência emocional pode ser dividida em 5 categorias, de certa forma 5 habilidades. As 3 primeiras dizem respeito a habilidades intrapessoais. Se é intra, é inter, então elas vão abordar habilidades que você pode ou não ter consigo mesmo. São elas: o autoconhecimento emocional, que consiste em reconhecer as nossas próprias emoções e sentimentos quando eles ocorrem; controle emocional, que nada mais é do que o ato de lidar com os próprios sentimentos, adequando eles para cada situação vivida; e a automotivação, que demonstra como conseguimos dirigir as nossas emoções a serviço de um objetivo ou realização pessoal. Agora, essas duas outras habilidades são importantes nos relacionamentos em grupo, que são reconhecimento das emoções em outras pessoas, que é o ato de você conseguir reconhecer as emoções no outro e ter empatia, e a habilidade em relacionamentos interpessoais, utilizando as competências sociais. Então, agora que você sabe em quais habilidades a inteligência emocional pode ser dividida, vamos ver um pouquinho mais sobre quais atitudes podemos tomar para desenvolver cada uma e assim poder desenvolver ela como um todo. Vamos começar com a primeira habilidade, que é conhecer as próprias emoções. Para desenvolver essa habilidade, você pode começar a analisar suas emoções no cotidiano e também as ações que você faz em resposta aos estímulos. Esse é um exercício que você pode fazer sempre que sentir mudanças no seu estado emocional. Se quiser fazer isso de forma ainda mais completa, você pode ter um caderno de anotações, onde irá registrar tudo isso. Outra dica é, caso você perceba que algumas emoções que surgem não são exatamente aquelas que você queria, você pode acrescentar junto dessas anotações o sentimento que você gostaria de ter sentido naquela hora, como se fossem metas que você gostaria de atingir, entende? Esse primeiro passo vai ser muito importante, porque ele vai te dar uma base para desenvolver a próxima habilidade, que é a de controlar as emoções. Esse processo de controlar as emoções é um processo que pode ser feito tanto de forma simultânea ao exercício anterior, quanto também de maneira sucessiva a ele. O objetivo aqui é ter um equilíbrio. Não existem emoções certas ou erradas, e você não precisa pensar que sentir tristeza ou raiva é errado.
O que devemos buscar aqui é o equilíbrio. Devemos repensar as nossas emoções para conseguirmos verificar se aquilo que sentimos se adapta da melhor forma possível à situação que você está vivendo. Um exemplo para que você entenda melhor. Vamos supor que você realizou o exercício anterior por uma semana e notou que diante de situações novas você sente medo e aversão. Imagine também que, ao refletir em suas anotações, você percebe que sente esse medo porque, diante dessas situações, você já imagina que algo de ruim vai acontecer. Como nossos pensamentos estão intimamente ligados às nossas emoções, uma estratégia interessante seria evitar pensar de imediato em um resultado negativo. Se esforce para tentar enxergar sempre o lado positivo das coisas. E caso seja muito difícil, imagine ao menos um aprendizado que você conseguiu ter. Lembre-se, cada situação possui diversas saídas. Na maioria das vezes, os pensamentos vêm junto das emoções, ou ainda, as emoções antecedem os pensamentos. Mas o que você não sabe é que nós podemos também mudar o curso das nossas emoções, modificando os nossos pensamentos. Faça o teste. Busque mudar o seu pensamento, mesmo que você ainda esteja sentindo aquela emoção indesejada. Com o tempo, irão aparecer emoções ligadas ao pensamento que você está tendo. E aos poucos, pode ser que aquela emoção indesejada pode diminuir. Não esquece de voltar aqui e me contar como foi, tá bom? Vamos ver agora outra habilidade, que é a automotivação. A motivação é tudo aquilo que nos impulsa a ir em busca de determinados objetivos. Essa motivação pessoal, ela está ligada a uma série de fatores, como, por exemplo, o quanto nós acreditamos em nós mesmos, de que forma lidamos com os nossos sonhos e metas, com a nossa capacidade de resiliência e também no quanto nós realizamos atividades que gostamos, com relação ao quanto realizamos atividades que não gostamos tanto assim. Se você passa por períodos onde não se sente muito motivado, talvez seja o caso de parar e analisar cada setor da sua vida. Você se cerca de pessoas muito negativas ou se comporta de forma negativa? Você tem o costume de acompanhar com frequência noticiários carregados de más notícias? Como está a sua autoestima? Quando você se propõe a engajar em um projeto, você se sente eufórico acreditando que vai dar certo ou já fica esperando pelo pior? Você fica muito preso ao passado, em situações onde as coisas deram errado, esquecendo até mesmo aquelas que deram certo? Ou então você se compara excessivamente com os outros? Use essas perguntas para analisar a forma que você se sente, para depois decidir como você quer se comportar para atingir suas metas. A partir das reflexões que você fizer, busque constatar se não é hora de talvez restabelecer os seus objetivos. Não vai ser tão difícil assim, até porque a maioria dos exercícios que você vai fazer aqui estão interligados de certa forma. As respostas que você conseguiu em um vão te ajudar a chegar nas respostas dos outros. Outra habilidade importante é a empatia. Essa eu acredito que você ouve falar bastante, principalmente nas redes sociais. Essa palavra está sendo tão usada que já está quase se tornando um clichê. Mas será que todos sabem o significado que ela traz e a praticam? Bem, a empatia se dá no ato de se colocar no lugar do outro, de reconhecer as emoções dos outros e entender os seus comportamentos. Quando nós praticamos isso, há uma tendência maior a ver determinadas situações de outros ângulos. Isso nos torna pessoas mais sensíveis e mais abertas. E, consequentemente, a quantidade e a qualidade das nossas relações pode melhorar bastante. Por falar nisso, outra habilidade que nós veremos agora é a habilidade de saber se relacionar interpessoalmente. Esse ponto-chave, inclusive, irá depender da união de todas as habilidades que vimos anteriormente. A soma delas irá influenciar na qualidade das nossas relações. Qualquer dúvida que surgir durante as aulas ou durante a realização das suas tarefas pode ser esclarecida com um dos nossos professores. Nós teremos o prazer de te ajudar. Antes de finalizar, também é importante que você entenda que, quando você assiste às aulas, tudo isso pode parecer bastante simples, mas ao praticar pode encontrar algumas dificuldades e talvez querer desistir por conta disso. Ou então pode ser que você ache fácil fazer alguns deles e também ache muito difícil fazer os outros. A dica que eu te dou é: faça suas atividades se concentrando no melhor que você pode oferecer naquele momento. E também tenha em mente que nada virá de forma extremamente rápida. Mantenha seu foco no processo e não somente no resultado. Boa sorte!